mas é um servo provado e aprovado pelo Senhor, que tivemos a satisfação de conhecer já há algum tempo. É integrante do Presbitério Sul do Pará e no nosso mesmo sínodo, Sínodo Tropical. E com grande alegria tomamos um café abençoado hoje de manhã, conversando. Ontem todos os diáconos foram embora, que eu mesmo dispensei, porque falei, olha, conversa de pastor vai embora, né, pastor Kleber? Falei, vão logo para casa de vocês descansar, que amanhã tem que estar cedo aqui. E a gente foi aqui, foi embora, batendo papo e conversando e contando lidas ministeriais. E a gente quer receber nessa manhã com muita alegria essa igreja acolhendo o pastor e a sua família, que ele vai apresentar. A gente quer orar por ele também, para essa classe especial do nosso quarto domingo de missões. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, Pai, porque primeiro atendeste as nossas orações, colocando, Pai, também família do pastor Kleber na caminhada dessa igreja para estar conosco hoje aqui. Que tu possas, com generosas bênçãos, ungir os lábios do teu servo para que fale a tua igreja com autoridade da tua parte. Abençoa grandemente seu ministério, continua frutificando seu trabalho na tua obra. E dá, Senhor, a partir dele um desafio para a tua igreja nessa manhã, para que compreendamos a profundidade e o desafio da nossa missão. Sê com ele, assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, que a graça do nosso Deus seja conosco, amém. É muito bom quando a gente chega nesse momento de missões e no decorrer desses anos, todos esses anos, nós nos deparamos com essa data muito específica, né? Hoje, domingo, dia 24, há uns 22 anos, eu estava passando pelo meu processo de ordenação. 24 de agosto de 2003, nós estávamos sendo ordenados pelo Presbitério Norte do Ceará. Cearense e natural da cidade fria. Minha esposa é de Sobral, minha esposa Rosângela. Eu sou da Serra da Meruoca, 18 quilômetros. Meus pais, esse dia eu estive lá. Como é bom você chegar lá, usar um cobertor e ainda dizer, está mais gelado do que ar-condicionado. Clima bom. Somos naturais do Ceará, minha esposa comigo, nossos filhos Eber e Naara, que estão na classe dos adolescentes ali, Eber com 16 anos e Naara com 12. A gratidão a Deus de poder compartilhar desse momento. E desde o começo do ministério nós somos frutos da obra missionária. Eu digo não apenas do começo, mas desde os meus 8 anos de idade que eu ouvia a minha avó lendo a sua Bíblia, no interior do Ceará, não tínhamos energia, à noite ela usava a sua lamparina, 2 vezes queimou a Bíblia que ela apagava com os dedos. A Junta de Missões Nacionais, na época, ela tinha parceria também com a Junta de Missões Estrangeira. O campo de Sobral, da Igreja Presbiteriana de Sobral, que hoje é a igreja, e o campo hoje da Igreja Presbiteriana de Meruoca, Ceará, são frutos dessas missões. E nesse período, os missionários foram fazer visitas, os americanos vieram fazer visitas. E uma dessas visitas, já com meus 12 ou 13 anos, perto da minha conversão, estava já lendo a Bíblia para minha avó. Ela já não, com os seus 84 anos, a visão já não dava muito. E ela me incubia, meu filho, de manhã, antes do almoço, à noitinha, você tem que vir aqui ler a Bíblia para sua avó. E Deus foi trabalhando na vida da gente. E numa dessas leituras, nós estávamos lendo, quando chegaram 2 americanos com 2 brasileiros, pastores. E quando eu estava lendo um dos salmos que a minha avó gostava muito, como tido como Salmo da Noite, o Salmo 4, que ela já não pedia para me ler mais, mas eu tinha que ter decorado o Salmo 4 e o Salmo 5 para citar para ela. De manhã eu chegava e dizia, Salmo 5. À noite eu chegava e dizia, Salmo 4. Depois nós íamos para outra leitura. E nós estávamos lá no Salmo
com a Bíblia aqui, mas citando o Salmo, eles chegaram, pararam na porta, quando eu vi, visita minha avó. E eles só disseram, continue. E ficaram ouvindo os outros 3 versículos do Salmo 4 que nós estávamos citando. E nessa, eu me lembro como hoje, não entendi ainda muito. Um deles só falou em inglês, eu digo pior ainda, que eu não entendi. Mas o tradutor disse, futuro pastor. Nem imaginava o que Deus tinha, o que Deus tinha preparado. Mas Deus já tinha. E nesta, Deus foi trabalhando na minha vida, depois família, amigos, pessoas, o qual foram alcançadas por Deus de uma forma grandiosa e poderosa. Nesses anos, nós aprendemos que servir a Deus é algo tão maravilhoso, mas que nós precisamos, nos nossos dias, atentar para o serviço também da obra missionária. Olhando ontem o cenário, olhando para alcançar os muçulmanos, olhando para a nossa realidade, nós temos todo o acesso, oportunidade, e não fazemos. Alguns fazem missões no mês de agosto e logo esquecem. Só para cumprir um mês de missão, um ritual da igreja presbiteriana. Não. Esse momento é para que ele possa ficar gravado no seu, no meu, nos nossos corações, para que nós possamos fazer no ano todo o tempo, em todo momento. O que nós iremos abranger um pouco dessa manhã, que alguns já conhecem, é a nível de Brasil e trazer para a nossa realidade regional sobre missões. O privilégio que nós temos, nós vamos olhar para dentro do cenário da IPB e vemos o que a IPB nos fornece, nos dá, a nível de junta de missões, a nível de PMC, a nível de APECOM, a nível de outras agências que permeiam ali dentro dela, nós aprendemos sobre ela. E nela nós iremos caminhar. É uma alegria receber o convite do reverendo Gabriel, conselho dessa igreja, poder conhecer mais uma família amada de Deus e poder compartilhar deste momento pela manhã. E também no final deste, vocês vão ser desafiados já a fazer missões para a noite. Daqui a pouco. Mas é necessário que nós possamos viver ela. E isso é maravilhoso. Nós vamos caminhar. E pedir até que coloque a projeção do primeiro, para a gente possa dar com isso. Talvez o versículo esteja letra pequena ou menor, mas esse eu vou pedir que vocês abram suas Bíblias em Romanos capítulo 10, para que nós possamos, com esse texto base, caminharmos naquilo que Deus tem proposto para as nossas vidas nessa manhã. Romanos capítulo 10, versículos de 13 a 15. Vamos fazer a leitura uníssona desses versículos? Porque será salvo. E como, se não há? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas, as boas novas, as coisas boas, as boas notícias, todas elas estão contidas nesse momento. Nós precisamos olhar para esse e aprendermos nessa manhã, desfrutarmos dessa manhã,
de tão grande privilégio que nós temos, de tão grande ação de Deus, que no decorrer dos dias, dos meses e dos anos também, foram fazendo as nossas vidas em meio da IPB e por meio da IPB de forma geral. Precisamos olhar nessa manhã e lá no final nós vamos aplicar algumas reflexões sobre esse, mas precisamos ter uma visão. Eu queria que diante de todo o cenário que vocês vão ver uma missão grande da IPB, e não apenas da IPB, mas de forma geral, para a vida da igreja, para que a igreja seja missionária, para que a igreja cumpra e viva essa missão. Quando nós vamos falar sobre planos e estratégias missionais, nós temos que entender que ela faz muita diferença. E no decorrer que nós fomos passando, nós vamos dizendo, eu poderia usar desse meio da graça. Eu poderia usar nessa expressão para que eu possa fazer missão. No meu trabalho, que é tão difícil. No cenário, que é tão complicado. Para isso, nós vamos caminhar nesses planos e estratégias missionais. Olhando para esse texto, ele nos chama muita atenção, que nós vamos ver depois. Mas nós precisamos aprender a considerar. Nós conhecemos muito bem o reverendo Naldo Lindório. Quando se trata de missão a nível de IPB, Brasil e mundo também, falamos muito dele. E vocês lembram até alguns dias, quando ele estava enfermo, em situações difíceis, o qual pede oração. E naquela preocupação dele, mesmo em meio à vida em risco, ele no seu telefone, com seus contatos, quando podia, ele dizia, você deveria se preocupar com a sua saúde. Ele disse, Deus está cuidando da minha saúde e eu estou cuidando da missão. E Deus está tratando da vida dele de forma preciosa e maravilhosa, diante do que ele fez. E no seu livro sobre plantação de igreja, ele trata sobre isso. Essa obra, que diz que a ação do Espírito no dia de Pentecoste gerou uma igreja. Não enclausulada, não segmentada, pois havia um só coração e uma alma. Não autocentrada, pois somente Jesus deve ser o centro, só Ele deve ser exaltado. Ele finaliza o capítulo enfatizando que a dependência da ação do Espírito Santo, por condição necessária e fundamental, para sonharmos ver igrejas nascendo em Cristo para Deus. Igrejas nascendo em Cristo para Deus. Quantos anos nós temos de presbiterianismo no Pará? De 166 anos da IPB, nós temos 124 anos de igreja presbiteriana no nosso estado. E o nosso estado, ele é belíssimo. Quando me falaram, disseram, vai para o Pará? Eu digo, vou para o Pará. Só de ouvir falar, e Deus vai conduzir assim. E quando a gente olha para esse projeto, ele trata conosco. Lembre-se, planos e estratégias. Naquilo que Deus quer fazer em nós, primeiro, coração e mente. Lembra quando Paulo fala com relação aos coríntios, eu vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente? Eu vou evangelizar com aquilo que Deus colocou no meu coração, mas eu vou usar estratégia. Como eu vou lidar com algumas situações? Como eu vou lidar diante de alguns cenários? Nós vamos perceber, observar isso assim posteriormente. A Igreja Presbiteriana do Brasil, 166 anos de história, nós sabemos que veio por uma obra missionária. Nós estamos no mês de missões, porque comemoramos o mês
da chegada da IPB no Brasil. Dia 12 de agosto de 1859 ela chega ao Brasil. E sabe uma das coisas, quando a gente olha como ela chegou ao Brasil? Pelo missionário Asbel Green. É interessante, conta o relato, a história que ele vinha ensinando o breve catecismo para as crianças no navio. Uma das nossas confissões. Maravilhoso. Interessante, importante. É interessante que uma das irmãs professoras da igreja da sala de crianças, ela pediu material, o pessoal de Brasília, material que vem ensinando o breve catecismo, com música e tudo, cantado. Está lá sendo ensinado, achei importante, maravilhoso. Mandei até esses dias um vídeo para eles. Olha, e ela dizendo, que legal, que bonito, que bom. Missões. E nós precisamos ver como é que a igreja presbiteriana, ela caminha assim. Nós entendemos que nesse cenário é preciso colocar sobre isso. Nós vamos apresentar alguns planos e estratégias. Ontem foi falado muito, nos trabalhos que é feito de forma geral. A APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, tem a missão de proclamar o Evangelho do Reino, fazendo discípulos de Jesus, no poder do Espírito Santo, para a glória de Deus, promover, coordenar, supervisionar toda a obra missionária transcultural da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil. A IPB, ela tem um cenário grande, muito forte com relação a isso. Vocês querem observar? Eu só coloquei ali em PDF para abrir, mas precisa abrir lá no computador. Se puder clicar no PDF para abrir, vocês vão ver como a IPB trabalha as missões no Brasil e no mundo só através aqui da PMT. Nós vamos ver ainda junto de missões, nós vamos ver outros planos com relação a isso. E é preciso a gente fazer assim esse momento. Mas é incrível quando nós olhamos para esse cenário e percebemos o que a PMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, ela promove, ela realiza e ela faz assim para o trabalho da igreja de forma geral. Tem como abrir essa imagem em PDF para nós? Se tiver, a gente agradece a mostrar um pouquinho da realidade das missões. Ok. Você pode ir passando só para ter um cenário geral, onde a IPMT está. Isso. 125 missionários em 9 países, na América Latina. Pode ir passando. Isso. Na Europa, 95 missionários em 12 países. 39 missionários em 7 países da África. Na Ásia, olha aí, 27 missionários em 9 países. Oriente Médio, 16 missionários em 3 países. Oceania, 13 missionários em 2 países. Para um pouquinho, olha os nossos missionários pelo mundo. Essa é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Missionários, os países, pastores, os casais, solteiros, solteiras, que estão aí propagando o Evangelho. Esse é incrível. Pode passar, por favor. Só pode passar, encerrando, pode, assim, encerrando essa parte. Obrigado por esse momento. Nós vamos continuar, entender um pouco. Olha a Igreja Presbiteriana do Brasil, através da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Ele trabalha esse cenário assim. No Evangelho de Marcos, Ouça esse vídeo. o semeador saiu a semear. Com essas palavras, Jesus nos ensinou que o Evangelho é como uma semente, viva, poderosa, transformadora. Mas, para frutificar, ela precisa ser lançada. Hoje, essa missão continua. Homens e mulheres deixaram tudo para obedecer ao chamado de Deus. Eles saíram a semear.
e enfrentam diferentes tipos de solo. Alguns estão à beira do caminho, lugares onde a palavra é combatida, proibida, vigiada. Missionários vivem sob riscos reais e precisam de suporte constante. Outros semeiam em solo pedregoso, onde há alegria inicial, mas o coração não se aprofunda. Sincretismo, cultura, falta de discipulado. Mas mesmo aí há esperança. E há os espinhos, nos centros urbanos populosos, onde há liberdade, mas o coração está cheio de vaidades e distrações. Lá, a missão exige criatividade, tempo e estrutura. Mas há a boa terra, campos férteis, onde o evangelho floresce. Lá, o desafio é formar discípulos, consolidar igrejas e levantar líderes locais. Por que contribuir? Porque cada semente custa esforço, tempo e recursos. Porque quando você investe, está semeando junto. Porque missionários vivem pela fé e contam com a fidelidade da igreja. A semente é de Deus. A palavra é de Jesus. O crescimento vem do Espírito Santo. A APMT conta com mais de 300 missionários que estão lançando a semente do Evangelho em 42 países. Em cada um desses campos, encontramos os mais diversos tipos de solo. Por isso, não podemos parar de semear. Como nos lembra Eclesiastes 11:6, semeia pela manhã tua semente e à tarde não repousas a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Essa missão é nossa. Vamos juntos semear a palavra até os confins da terra. Acesse o nosso site e saiba como você pode participar dessa campanha em apmt.org.br/campanha. É a nova projeção da PMT, como nós já vimos. E agora vamos conhecer um pouco da Junta de Missões Nacionais, JMN. Junta de Missões Nacionais com seus 75 campos, subsídios, depois vamos explicar sobre cada uma delas, campos parceiros e outros, que nós temos outros trabalhos também, que é mantido pela Junta de Missões. O campo de missões, frisei ali embaixo, que fora outros trabalhos, ela trabalha com missões no Pará, em alguns municípios que estão citados ali embaixo, e também em parcerias com outros. Então vamos caminhar melhor com essa visão, entendendo o que nós podemos fazer com essas parcerias. A Junta de Missões, ela trata sobre isso, e novamente nós podemos assim A JMN trazer para o secretário é um executivo. órgão da Igreja Presbiteriana do Brasil que tem como objetivo plantar igrejas. 9 são os diretores eleitos pelo Supremo Concílio, mais o supervisor dos campos, o missionário que atua como apoio pastoral e o secretário executivo, junto com os colaboradores em Brasília, em Campinas, para dar toda a infraestrutura e apoio às 200 famílias missionárias que estão nos campos em todo o Brasil. São 200 projetos, alguns começando ainda como um pequeno embrião, outros já em fase de consolidação. E a Junta trabalha em apoio a todos esses missionários, com material de discipulado, com material de evangelização, apoio nas infraestruturas de aluguel, de templos. Então, a Junta tem realmente trabalhado com muito afinco para a plantação de igrejas nas cidades do nosso país. Ok. Vamos trabalhar um pouquinho sobre a Junta de Missões. Muitos dos nossos campos, eles começaram com o trabalho da Junta de Missões. Outros em parcerias, que nós vamos ver também em seguida um novo cenário da IPB há alguns anos sobre o PMC. Entender melhor. Através da Junta de Missões, nós podemos fazer parcerias com ela para que possamos abrir novos campos,
novos campos de repente, nós temos bairros, né? Bairros. De repente, a igreja quiser estender mais um pouco, tem um bairro que tem 1 ou 2 famílias. Eles podem fazer um projeto, enviar para a junta, pedindo que ali tenha também um campo missionário naquele bairro. Que possa, além da igreja, possa começar um campo missionário. É assim que a igreja se espalha nas missões. Em outros lugares, muitas cidades, nós vamos perceber na frente, o nosso estado não tem igreja presbiteriana. Se nós saímos aqui de Belém, sair daqui no Castanhal, partimos para essas cidades até chegar para Paragominas, elas não têm um trabalho presbiteriano. Mãe do Rio, São Miguel, Santa Maria e outras. E isso precisa se colocar através da visão missionária. Há uns 4 anos, nós colocamos um projeto para a Junta de Missões de mais 4 novos campos nessa região. A Junta de Missões olhou e disse: precisa, coloque-se todo. O que eles precisavam era de um suporte dos presbitérios locais. Para nossa tristeza, quando procuraram esses suportes dos presbitérios locais, só 2 se prontificaram a isso. E aí a junta disse: nós precisamos da ajuda de vocês. Vai ser plantado 4 igrejas na região de vocês. Vocês são várias igrejas, vários presbitérios, sínodo. Aí a junta, também na sua parte administrativa, disse: orem mais um pouco. Nós vamos pensar mais um pouco. Eu queria abrir a visão a partir daqui, porque nós vamos chegar lá na frente para a igreja local. Como eu tenho chegado, sempre falado na questão de Julianópolis. Mas a Junta de Missões, ela tem várias formas de fazer parcerias. Pessoas que a gente ora hoje e que tem o desejo que está sendo difícil hoje para o ministério, para fazer missões, está difícil. Difícil quem quer ser pastor hoje, quem quer ser missionário, está difícil. Difícil. Você sabe quantas igrejas, congregações nós temos sem obreiros no nosso Brasil? 386. E que ficam sob o amparo de um pastor que está aqui, que precisa estar auxiliando outros campos e outras igrejas, porque faltam. Porque faltam. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre isso. Entenda um pouco da Junta de Missões para a gente ir correndo. Nós temos um novo plano chamado PMC, da Igreja Presbiteriana. Eu achei interessante quando se criaram ele. O PMC é uma comissão permanente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil e tem por finalidade firmar parcerias com a igreja e presbitérios para o plantio, para a revitalização de igrejas. Presbitérios e igrejas podem buscar parcerias e subsídios e sustento pastoral e missionário, empréstimo para investir na igreja local, plantação de igreja, congregação, pontos de pregação, instituições e outras, construção de salas, templos e outras que gerem renda para a igreja e outras parcerias. Temos diversos recursos, meios para o crescimento da obra missionária em nossa cidade e região. Podem ser aplicados na criação e formação de parceria da igreja local, regional, através de presbitério, sínodo e também, como nós falamos lá atrás, igrejas. Nós temos todos os recursos. Como é que funciona o PMC? O PMC, ele tem recursos para revitalização da igreja. Você precisa ter um projeto. Por exemplo, você chega numa congregação ou dizendo assim: nós queremos uma parceria com um projeto, porque daqui a 3 anos nós queremos ver essa congregação organizada, com projeto missionário, com trabalho e tudo. O PMC, ou em parceria com a igreja local, ou em parceria com o presbitério, ou em parceria com o sínodo, ele diz: vamos fazer o seguinte, nós ajudamos com a parte, nós fazemos uma parceria com vocês, vamos dizer, de 3 anos. Em 3 anos nós vamos mandar um investimento de 4 salários para vocês, e vocês aí ajudam
para que a obra, para que essa congregação possa crescer, daqui a 3 anos ela possa ser uma igreja organizada, ela possa caminhar e vocês cooperam com os demais. Ela faz dessa forma no processo de revitalização da igreja. De repente a igreja não tem condição do sustento pastoral ou outra, aí ela disse, o PMC vai, nós podemos ajudar. Até vocês estruturarem, a gente pode dar um subsídio para ajudar a igreja local a se manter, para que possa manter o seu pastor, para que possa caminhar. Eles fazem também isso. Eles fazem um processo de revitalização. Aí nesse processo, eles já usam também o meio de empréstimo. Tá? Se a gente quer ampliar, construir salas, construir alguma coisa, ampliar o trabalho da igreja e tudo isso, eles vão fazer uma visita no campo. Você manda o plano, manda o projeto, manda para eles, e eles vão vir no campo e dizer, você precisa investir nisso? Tá certo. Querem pedir quanto? Vamos fazer um exemplo da igreja presbiteriana de Imperatriz. O pastor amigo meu, Fernando, está lá. Ele chegou lá, bem no centro, tinha muitas áreas que estavam precisando, ele fez uma parceria com o PMC. Ele fez uma parceria em 3 vezes. Primeiro, ele fez a primeira parte. Era um centro onde os aluguéis são muito caros, ao redor da igreja, um terreno lá só no mato. Ele fez uma parceria de construir 5 prédios comerciais. Esses prédios iriam render para a igreja, depois de prontos, mensalmente, 25 mil de aluguel. O PMC investiu 500 mil primeiro e depois mais 500 mil. A igreja começa a pagar depois de um ano com parcelas que sejam adequadas para a igreja pagar. Aí 10, 15, 20 anos, vai pagando o PMC naquilo que eles fazem, escolas, templos mesmos e outros. Entrando em parceria com eles, o PMC, eles vão fazer o plano, vão estudar, vão vir, analisar, e aí vão fazer. Dessa forma que são os planos estratégicos da igreja presbiteriana, em fazer missão, em organizar, em crescer, revitalizar, campos novos e tudo isso, dentro dessas parcerias que o PMC está aqui. Aí nós temos, apenas coloquei a agência, a APECOM, porque nós conhecemos muito bem. A APECOM ela tem os seus trabalhos de missões, e ela é bem estratégica. Materiais evangelísticos, como folhetos, bíblias, mini-bíblias, Evangelho de João, livreto Esperança no Sofrimento. Ele agora, se você entrar no catálogo, está até em falta, porque o pedido foi muito grande. Eles estão confeccionando mais material a respeito disso. Eles têm curso de treinamento, evangelismo, discipulado, Mensidade para Cristo e outros. No mês de maio nós fizemos lá. Teve aqui em Belém também, agora Minha Cidade e outros. São planos evangelísticos que a APECOM, a Agência Presbiteriana de Comunicação, vamos dizer, em missões da Igreja Presbiteriana, ela trata conosco nesse cenário. Esses materiais, folhetos, bíblias, você entrando lá, a igreja entra, pode pedir, ele só cobra o valor do frete para as bíblias, mini-bíblias, folhetos e tudo, a gente só paga o frete e a PECOM envia esse material todo para a igreja, se ela precisar. A questão de folhetos, nós pedimos, veio 5 mil folhetos, com 30 bíblias e outros materiais. E evangelismo, entrando em contrato com a PECOM também, eles vão, os treinamentos e cursos na área de evangelismo, missões, evangelismo em suas mãos e outros, Mensidade e outros, para que a igreja possa caminhar nesse propósito e nesse plano de missões. E agora, nós vamos chegar na nossa realidade. Para você ver, muitas igrejas e congregações, eles não têm o seu informativo atualizado no Google. Muitas igrejas não têm os seus campos, não atualizam até mesmo, e nem os presbitérios e sínodos, eles falham muito porque eles não passam uma estatística atualizada dos membros da igreja, dos presbitérios e outros que têm. De igrejas e congregações, pontos de pregações, tudo isso tem que ir no relatório. Aquele relatório que o presbitério leva ao sínodo, agora como secretário executivo do sínodo, eu vou enviar ao Supremo Concílio as atualizações de todos eles. E eles dizem, no ano passado, quando eu fui atualizar a organização de igrejas e congregações, eles disseram, e essa congregação existia? A congregação foi organizada a igreja, mas para o cenário da IPB ela não tinha sido informada, porque ela estava lá dentro de uma igreja, os membros estavam lá como membros da igreja tal,
mas não informavam que esses membros faziam parte de uma congregação ou de um ponto de pregação. Isso tem que ser informado. Para que eles possam, para que a IPB possa dizer, olha, a igreja na Anideua tem ponto de pregação, tem congregação, tem isso. Isso tem que ser informado para que eles estão investindo em obra missionária. Eles se preocupam com isso. E no dia que você disser, nós temos um ponto de pregação ali, junta, tem como ajudar a gente com o obreiro, com isso, com aquilo? A junta, opa, vocês estão trabalhando, né? Faz tempo, a gente vai ajudar vocês. O PMC, tem como a gente investir? Opa, construir lá um templo, fazer uma casa pastoral, alguma coisa? A gente diz, opa, tem como, porque vocês vêm trabalhando com ponto de pregação, com congregação, mas tem que ser informado. Tem que ser passado para... Então isso é muito importante quando a gente vê. E essas informações que a gente olha lá no Google e vê um pouquinho de... Porque a nossa região, ela está bem abrangente, mas precisa muito ainda. Nós estamos focando muito nos polos, nos centros. As cidades menores, por mais que nossa região aqui, ela tem muito, mas precisa abranger algumas cidades ainda. Precisa abranger algumas cidades e nós precisamos olhar para esse cenário. A Igreja Presbiteriana no Brasil, no Pará, ela vem contando, vamos dizer, no cenário, é a maior denominação presbiteriana no Pará, em cerca de suas igrejas, 90 igrejas, congregações, a IPB tem dois dos seus, vamos dizer, 82 dos seus presbitérios e sínodos que eles juntam. Se você abrir o Google, vai dizer sínodos. É porque eles constam toda a autarquia como presbitério e sínodos, apenas como sínodos. 82, e tem até o frisei ali, que os presbitérios, sínodos, o destaque ali, o sino tropical, e que nós fazemos parte do mesmo. Também o sino Carajás, que é aquela região, pegando ali Marabá, que era toda a região grande também, são os sinos que mais abrangem. Por quê? O sino tropical, ele abrange igrejas aqui de Belém, Anavideu, vem essa região, pegando Tailândia, vai lá para Altamira e vai para Santarém. Olha o que o sino do engloba, tudo isso. O sino Carajás vem aquela região todinha, ali de Marabá, até... toda a Redenção, aquela região muito grande também, toda faz parte, porque são os sinos mais conhecidos e colocados dentro do cenário da IPB, porque eles abrangem uma região muito grande. Nós tivemos o Congresso Sinodal de Safes. Onde foi? Santarém. A nossa lógica, quando se vai fazer um mapeamento, se montam os sínodos, seria locais. Para até os trabalhos ficar difícil, o deslocamento também. Mas isso não foi pensado nos antigos, né? Quando aqui fazia parte do Amazonas, Amapá, né? Era tudo. Quando foi se desdobrando, foi, né, crescendo à medida que ia tendo igrejas. À medida que colocando apareceu uma igreja aqui em Belém e outra lá em Santarém. Apareceu outra lá em Altamira. De repente foi Marabá e cada um assim foi crescendo, né? E os presbitérios e sinos foram por regiões e acaba colocando. Vocês veem como o cenário dessa IPB, mais 2 sínodos, né? 4 sínodos, são aqui 4 sínodos, tá? Presbitérios, a gente perde a conta. A gente vai brincando, a gente fala de muitos presbitérios. Apenas colocando aqui. Vamos ver a Ananindeua. Igreja Presbiteriana Ananindeua. Nós temos aproximadamente de habitantes hoje, uma média de 5.505, é o que o Google nos informa sobre isso, né? Uma aproximação. Quantas igrejas nós temos aqui na Ananindeua, presbiteriana? Cidade? Sete igrejas, congregações. Pontos de pregação. Chegamos na nossa realidade, não chegamos? Vocês não, nós estamos aqui para fazer missão. Tá? Nós vamos entender um pouco. Nós vamos ver amplitude sobre isso. Por isso, olhando para a nossa realidade local, nós somos chamados, através dessa missão, a fazer essa obra missionária. E é aí que eu uso
dessa palavra, planos e estratégias. Como fazer missão? Alguns vão sair, outros vão ser enviados. E nós? Vamos pegar uma fala de ontem e trazer para o nosso contexto? Uma das perguntas que eu coloquei lá assim, como é que, por isso foi aquela pergunta, né? Para chegar no muçulmano e falar para ele. Lembra que ele falou, olha, se alguém chegar, vamos procurar quem é o mais influente da família, né? Vamos lá nele, porque se ganhar ele, assim, no nosso contexto social, eu vou falar porque isso dói também no meu coração quando eu digo. Eu fui agora de férias no Ceará e também cuidar um pouco. Meu sogro, no período, não está muito bem de saúde, recuperando ainda, e nós estávamos lá cuidando dele. E eu passei no cenário com meus filhos e disse, você está vendo esses dois? Parei lá no lugar, 2 amigos meus, um desviado e um outro que não quis saber de Jesus, lá na bebida, acabados, sendo destruídos. Parei o carro perto deles, olhei, e a tristeza no meu coração ia dizer, essa situação de vocês, situação de vocês, nós precisamos sentir um pouquinho no nosso coração a partir desse momento, se nós quisermos fazer missão, a dor de ver os nossos amigos, os nossos familiares, as pessoas que estão à nossa volta, no nosso trabalho, que nós vemos quase todos os dias, que nós até convivemos com eles, um período de tempo, horas. Imagine se Deus pede conta de alguns deles amanhã. E você nesse tempo todo nem sequer falou de Jesus para ele. Nem sequer chegou nos dias de lutas e preocupação dele e disse, meu amigo, eu queria orar por você. Estratégia. Simples. Perguntar só para ele dizer, como é que você está? Sabe qual é a estratégia melhor que a gente usa? É a Bíblia, de várias formas. Sabe você chegar para alguém e dizer, o Flamengo joga hoje, é o líder, né? Mais uma vitória. Sou flamenguista. Mas sabe o que é que você vai chegar? Você vai chegar e vai dizer, olha, eu li um versículo aqui da palavra de Deus hoje, da minha reflexão, lembrei de você. Precisa nem muito. É você ligar para alguém, o zap que você usa mais aí para ficar vendo bobeiras e besteiras, vídeos e outras coisas. Manda mensagem para alguém, simplesmente dizendo, Jesus te ama, lembrei de você, estou aqui no meu devocional, estou orando pela sua vida. A minha esposa sabe que ela disse, terça-feira é o dia que eu paro. Que, meu filho? Eu digo, hoje eu preciso ver como é que estão os meus filhos de oração aí pelo Brasil todo. Aí começa a mandar mensagem. Estava orando por você, tem mais algum pedido? Alguma coisa que eu possa orar pela sua vida? Ou tem... Aí a pessoa começa a dizer, eita pastor, enfrentando essa situação e isso. Você quer conversar um pouquinho? Quer ouvir um pouquinho de Deus? Até videochamadas, hoje é coisa prática que nós temos. Eu estava falando com o pastor, né, pastor? Um dos meus exemplos, nós aqui no Café, nós alguns dias acompanhando a família no Canadá. E Deus grandiosamente operando. Não precisamos ter vergonha de chegar e dizer às pessoas, olha, tem culto na igreja.
Talvez ele disse, só vou lá porque ele me convidou. Só vou lá porque eu tenho um carinho, né? Um carinho, respeito com ele, eu vou lá, mas não. Só vou lá por causa disso. Você nem sabe o que Deus pode fazer atrás disso. Quando ele chega aqui e Deus começa a falar. E de repente Deus muda. Sabe como foi a minha conversão? Fui lá para comer bolo. Bolo, depois do culto sabia que tinha bolo. E ainda convidei a minha tropa de amigo ainda. Vamos lá, aniversário da igreja, 24 de agosto. Tudo conversão, né? No outro aniversário da igreja já foi a minha ordenação, assim, depois de uns anos, né? E eu convidei os amigos. Lá debaixo do pé de cajueiro, culto livre, pastor da Junta de Missões pregando. Aquela mensagem. Lembra a leitura da Bíblia com a minha avó, dos estamentos da minha avó? Deus tinha um plano já ali. E ele, aquele vozeirão largando. E agora, só entendi que a mensagem, olha, quem quer entregar a sua vida para Jesus, e o apelo naquele tempo, meu filho, era um apelo. Disse que o negócio era fraco, o muçulmano pedia, era feio para a gente. O apelo que a Junta de Missões fazia era um apelo de morte, ou você ia, ou também, no outro dia você estava no inferno. Ele começou, você que está aqui, tinha as cadeiras, né? um banco, as cadeiras. Você também que está aí, debaixo dos pés de cajueiro, mangueiro, ou escondido, alguma coisa. Você que está escondido. Aí o negócio pesou mais ainda. Pode ser mais sério ainda. Se você não vier hoje para Jesus, amanhã ele pode tirar a tua vida e sair para o inferno direto. E começou a dizer, você vai sofrer disso, sofrer daquilo, né? Ele começou a inventar algumas coisas, depois foi procurar, não encontrei isso na Bíblia não, mas o negócio se viu na época. Hein? Mas Deus tinha seus planos. Deus tinha seus planos. E Deus faz, irmãos. E Deus faz. Através desse texto que nós lemos, nós temos horário, tempo, né? O que nós queremos refletir nesse texto para as nossas vidas, a igreja local, compreendemos e vimos como fazer missão, como buscar parcerias, como ver recursos e tudo. Esse material vai ficar também, mas nós precisamos compreender alguns aspectos da desenvoltura da obra missionária. Nós precisamos entender sobre a amplitude da salvação. É o Espírito, nós sabemos sim. Mas não vamos cair no erro, no engano e dizer que aqueles que são predestinados, Deus vai, de uma forma ou de outra, Deus vai salvar. Vai sim. Vai. Mas através da pregação nossa, como igreja. Através de cada um de nós, levando a sua palavra, é que Deus vai salvar as vidas. Deus vai transformar as vidas. E essa amplitude vai trazer que todo aquele significa que não há barreiras, nem status social ou passado. A graça de Deus é inclusive acessível a todos que creem. É necessário nós chegarmos a esse momento e nós colocamos, alguns vão chegar e dizer, mas eu não tenho um jeito. Mas eu já fiz tantas coisas, né? E Deus disse, é você mesmo, filho. É você mesmo. Outros vão chegar e dizer, não, mas eu tenho muitas coisas. E outros vão dizer, não, filho, é você que Deus quer trabalhar. É você que Deus quer fazer a obra. O texto, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido ou perdido, de acordo com a versão Lucas 10 vai tratar sobre isso. Uma segunda desenvoltura da obra missionária é uma fé proclamada. Irmãos, como nós temos fé, e uma fé viva, eficaz, poderosa. Mas nós ficamos muito para nós. Lembra que nós falamos lá no começo, quando a Aulidório falou, parece que nós enclausulamos ela muito. Não é assim. Temos que se falar, transmitir, focar sobre isso. Por isso, é necessário a propagação do Evangelho. Isso é feito através de que nós vamos ver
A fé vem pelo contato, a interação da palavra de Deus. Vocês têm que entrar em contato, interação com as pessoas, levar as pessoas a crerem. No nosso contexto social, no nosso contexto de trabalho, em todas as áreas, nós temos que chegar mais perto das pessoas. E através do nosso testemunho e também da nossa palavra, da nossa pregação, e aí nós vamos usar a estratégia, vai ter pessoas, não vão chegar pregando, não, irmãos. Não é um sermão, nós vamos chegar lá com a nossa vida de testemunho. Nós vamos interagir com a influência que nós temos, que Paulo falou aos romanos, não vos conformeis com esse século, mas o quê? Mas transformai pela renovação da vossa mente, para que eles possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A evangelização é um elo entre o Deus e os que creem. Nós precisamos criar esse elo com as pessoas. Poucos ouviram de Deus. O nosso contexto ele é bem diferente. Nós vivemos numa sociedade que está aí no ativismo, correndo, agitados, né? Mas tem os meios, tem o tempo, tem momento de nós fazermos e trabalharmos isso. Normalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Por quê? Você lembra como Deus salvou sua vida? Você lembra como Deus te chamou? Você lembra como Deus tratou com você? Quer no contexto da sua família, que já era evangélico, que você veio de um berço cristão, que você caminhou naquela graça e na promessa, de você também que foi chamado lá das trevas, de você que foi... Lembra disso? Lembra o que Cristo fez com você? Olhe para as pessoas que estão à sua volta. Olhe para os seus amigos e amigas. Comece a orar por eles. E faça com que eles conheçam isso. Nós já até oramos pelo mundo todo, né? Oramos por todo mundo. Mas uma estratégia que sempre a gente usa é ore para uma pessoa, lá no seu trabalho, por exemplo. Chegue lá para ele dizendo, olha, lembrei de orar por você, pela sua vida. Qualquer coisa, se quiser compartilhar um pouquinho, se tiver algum pedido, pode ficar à vontade para fazer. E você vai lembrar aquela pessoa depois. Estou orando por você. Como é que você está? É chegar para outros com aquele simples folhetinho que nós colocamos com a Bíblia, com algo de Deus para a sua vida. Leia um pouco. Você quer que um dia eu medite um pouco com você, converse um pouco com você? Isso é discipulado. Isso é vida. Nós precisamos fazer sobre isso. A eficácia do chamado missional. Versículo 5 do texto que nós lemos, ele vai tratar. Eu gosto de forma maravilhosa desse texto. O texto que nós lemos, ele vai fazer para as nossas vidas dizendo: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão famosos são os pés dos que anunciam coisas boas. As interrogações nós vamos trazer elas já dos versículos anteriores. Mas é olhando para a ação prática. Há um chamado e uma missão. Há um chamado e uma missão. Os pés que anunciam a disposição de fazer o ID. Dispor. Alguns vão lá para o outro lado do mundo. Outros vão para alguns lugares do Brasil. Nós vamos para os nossos amigos, familiares, pessoas que estão lá e vamos nos preocupar em anunciar para eles, em falar para eles. Em falar para eles. É necessário a gente ter essa visão. A igreja é um agente de Deus na proclamação das boas novas. Texto bíblico, no Salmo 96, vai dizer: anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Anunciem. Anunciem sobre isso. Temos algumas aplicações para fazermos. E nessas aplicações nós colocamos assim diante do Senhor. Só a termo de tempo, temos quanto tempo ainda? Oi? As salas vão... que depois vamos abrir. Pode ficar à vontade? Mas na nossa vontade, eu acho que nós vamos, tá? Que a gente tem o tempo, e eu quero... Opa, tem almoço, né?
Brincadeira. Mas vamos às aplicações, que depois eu vou abrir para algumas perguntas de vocês. Eu quero conversar um pouquinho, tá? Por isso que a gente vai interagindo de uma forma bem rápida, para que vocês tenham uma compreensão. Reconhecer que a salvação é para os que ouvem e devemos compartilhar o evangelho para que creem. Lembre-se de compartilhar o evangelho, irmão. Nós somos bons presbiterianos. E eu sempre orgulho assim, bons presbiterianos. Há alguns anos, no cenário de um governo, ouvi uma expressão do presidente da República dizer: temos uma das igrejas mais respeitadas, queridas, de todo o Brasil e o mundo. Que pena que muitas vezes ela fica clausurada, presa lá em si. E nós precisamos tentar isso. Tempo da pandemia, quando a pandemia aconteceu, os templos pararam, que é toda a situação. Aí vinha decreto nacional, decreto estadual, vinha decreto municipal, teve todo o contexto, tem aquele cenário. E algumas igrejas, na cidade de Ulenópolis, mesmo naquele cenário, para você ver como era complicado, algumas igrejas iam assim mesmo, abrir os templos, ficavam escondidos. Quando a polícia passava, eles se escondiam, uma vergonha, as coisas todas, Até que a prefeita resolveu baixar um decreto. Fechar todas as igrejas. Nós temos um amigo nosso que é vereador, que é esposo da irmã da igreja, mas a prefeita também sempre teve um grande carinho, respeito, amizade com a gente. E ela pediu para fazer uma chamada de vídeo comigo na sua casa e conversar um pouco sobre isso. E ela citou todas as igrejas que estavam lá com risco, com isso, a pandemia, situações, e chegou até um pastor de uma dessas igrejas faleceu no Covid, para vocês verem a situação como foi tão agravante. E ao conversar comigo, ela falou sobre essas situações e tudo, e que ia formular esse decreto, e eu falei: prefeita, eu sei que tem alguns que não cumprem, que não fazem o que deveriam fazer. A nossa IPB, a nível nacional, já recomendou que nós fizéssemos os cultos online, que nós evitássemos, não só aglomerações, mas esses dias cruciais que estavam no cenário. E nós estamos diante dessas recomendações. Mas também, prefeita, nós queremos dizer que você fazer um decreto que traga fechar as igrejas pode trazer outras implicações. Porque depois disso vão querer se acostumar a fechar a igreja com outros decretos. Vai trazer outras implicações. Eu digo, oriento, prefeita, com todo amor e carinho e com respeito. Oriento que a prefeita fortaleça. E você tem aí os seus carros de sons e outros agentes, tendo cuidado sobre isso, que vá em cada igreja, se algum estiver reunindo, que apele, peça em nome do Senhor, que esses dias, se eles puderem reunir diferente, façam. Alguns dessa forma e outros, mas não crie decreto que feche a igreja do Senhor. Porque você não está mexendo apenas com uma igreja ou duas que estão desobedecendo ordens. Você está mexendo com a igreja de Deus. Não faça isso. E assim ela acatou e veio outros meios e outras formas. E sempre nas suas orações, sempre quando a gente colocava, ela dizia, nos dias difíceis, ela dizia: pastor, está muito difícil, complicado. Para suas orações a gente foi colocando diante do Senhor. O que nós colocamos diante desse cenário é que é necessário fazer algumas considerações para as nossas vidas e para a vida da igreja local. Os dois versículos anteriores que nós colocamos por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar. Mas como eles vão invocar?
Como eles vão ser levados a invocar a Jesus se você que está do lado dele não fala de Jesus? Se você do lado dele não diz, olha, Jesus é o seu Senhor, seu Salvador. E como eles vão crer? Se eles não ouvirem. Não é simplesmente dizermos que somos crentes, que somos presbiterianos, não. É ir além. É ir com a palavra, com o evangelho. Tá? E nesse, nós também vamos colocar. Se eles não ouvem, como é que vão crer? E como ouvirão? Se não há quem pregue. Por isso, e como pregarão se não forem enviados? Agora, não falei que nós vamos para o nosso desafio? É prático. Missões se faz na prática. Eu sempre tenho falado isso. Missões se faz na prática. A gente ora, a gente ajuda, a gente coopera, a gente faz todo o processo, mas missão se faz na prática. Mês de missões, né? Belíssimo. Para vocês verem, grande de Deus, vez quando eu via, né? Depois que eu, pastor, o padre entrou em contato o ano passado comigo, eu tinha um conhecimento, batendo um papo, foi tempo lá, às vezes quando a gente bate um papo bom, e ele até brincou, né? Que 46 anos, eu digo, estou chegando na metade. Eu até brinquei com ele, né? Chegando na metade. A gente deu uma conversa e depois a gente começou a buscar, a gente procurou buscar e conhecer um pouco da igreja no seu contexto geral. História, história. Eu sempre digo, onde eu chego na igreja, quando eu chego em Leonópolis, até eu brinco com os membros da igreja, eu conheço a história melhor do que vocês. Eu vou buscar a história lá para me saber como era a igreja, como aconteceu com a igreja, o que foi que eu vi. Eu cheguei, meu Senhor amado, aconteceu isso. Eu digo assim, como Deus cuida, né? Como Deus sustenta. Como até diante das situações que acontecem, Deus tem um plano, tem um propósito de tudo isso. Mas agora, Deus sempre nos levanta para fazer missão. E esse é um momento crucial na vida da igreja. A igreja, Deus tem sustentado, Deus tem levantado a igreja, Deus tem conduzido a igreja nesse processo de missão. Agora você precisa fazer. E sabe, no simples, no básico de fazer missão, no básico. Sabe o que vocês precisam fazer? 3 coisas. 3 coisas. Nós já falamos 2 delas. Orar e chegar perto de uma pessoa, contato. Você viu que ele pediu para vocês abranger o muçulmano? Não pediram? Para vocês abrangerem uma daquelas cidades e orar por ela? Cada um de vocês, a partir de hoje, vão orar pela vida de uma pessoa. Ou um amigo de vocês, dessa cidade, ou alguém que trabalha com vocês, que vocês querem mesmo que essa pessoa seja salva, que ela creia. E você vai começar a investir na vida dela orando mesmo para Senhor, que a vida daquela pessoa transforma. E depois você vai começar a ter o que? Aquele elo que nós falamos anteriormente. E como serão enviados? Contato, elo. Você vai se aproximar, começar a se aproximar da pessoa. Talvez você não é nem amigo dela muito, nem tenha assim muito com ela, mas Deus colocou no seu coração, aquela pessoa, eu preciso levar ela para Cristo. Aquela pessoa, eu preciso levar ela para Cristo. Aquele meu amigo, aquela minha amiga, professor, trabalho lá. Você vai chegar, é aquela pessoa, e você vai começar a investir na vida dela. Orando, aproximando-se, e depois descer o quê? Convidando para a igreja. Vamos lá no culto? Ser insistente, não é insistente aqui não, mas ser insistente de forma estratégica. Chega hoje vai ter um culto de missões à noite. Hoje vai ter uma palavra. Sabe o que nós vamos trazer à noite? Boas novas. Vamos trazer algumas evidências das boas novas.
desafio para você. Cada um sair daqui, você vai bater no seu zap. Só o desafio dessa noite, porque outros vocês vão continuar todo o tempo. Uma pessoa. Vamos convidar o máximo de número de pessoas que vocês puderem, ou pessoalmente, ou pelo zap, mandando mensagem para vir ao culto hoje à noite. Missão. E depois, nos dias da vida de vocês, que para frente vocês vão colocar uma pessoa. E quando ganhar uma pessoa, vão para outra. E se ganhar duas? E se vier a família junto? Que maravilha. Dessa forma que se faz missão. De mais de 500 mil pessoas, tirando a gente, vocês vão buscar mais um. Mais um. Isso é fazer missão na prática. Isso é praticar. É viver fazendo essas considerações. Coloca assim diante do Senhor. Nos lembra que somos salvos, mas que precisa ser anunciado. Nós ouvimos agora, somos agora aqueles que vão proclamar. O nosso andar precisa deixar as marcas das boas novas de Cristo. Testemunho. Testemunho. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Nós vivemos um cristianismo hoje onde o testemunho é péssimo de muitas pessoas. Não adianta nem falar que ele vai dizer, você é pior do que os descrentes. Testemunho. Nós precisamos ter esse testemunho. Ore pedindo a Deus oportunidade para compartilhar daquilo que nós falamos integralmente do Evangelho. Nos modos formal ou informal, lembre-se, tá? Modo formal você vai usar, o discipulado vai usar, mas no modo informal também, irmão. Tá? Convida a pessoa para bater um papo, lanchar, beber uma Coca-Cola com você. Você vai começar a ler só coisa boa. Aí você passa a boa notícia, vai ali batendo papo com ele, interagindo com ele, fazendo amizade com ele. Um dos livros antigos que eu li foi A Amizade, a Chave da Evangelização. Um livro belíssimo, que a gente tirou na época, que é maravilhoso. E você vai, através disso, vai usando as pessoas. Precisamos fazer isso. Sabe por quê? Nós vamos cumprir o que Paulo fala aos Romanos, 16, que Lutério, bem claro, aprendeu sobre isso, além do versículo 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, de Ananindeua, Ulianópolis, todo o nosso Pará. Deus nos chamou para a sua graça. Deus nos chamou para o seu amor. Nós concluímos esse momento pedindo a Deus que Deus coloque no coração de cada um de vocês. Não é desafio, é o desejo ardente. Que o Espírito de Deus, que desde o princípio da criação, esse mesmo Espírito que habita em nós, vive em nós, possa, de uma forma poderosa, tocar no seu coração, para que você possa dizer, eu preciso fazer missão. Eu preciso olhar com mais compaixão as pessoas que estão à minha volta, perecendo, morrendo. Que a gente não ouve muito, literalmente indo para o inferno. E nós, alguns dias eu estava chorando pelo amigo meu, perdi. Quando eu ouço a minha mãe ligar, logo de longe, filho, sabe quem morreu? Aquela pessoa. Eu falei, como? Numa situação difícil, caiu nos vícios, em outras, Satanás levou ele a se enforcar. Um amigo meu de 33 anos, muito mais novo do que o menino que eu caminhava com ele. Ensinamos as Sagradas Escrituras, caminhou na igreja com Deus, mas afastou-se.
Sabe o que é você lamentar? E se nós não tivermos essa comoção, dessa visão de Deus, de olhar para a vida das pessoas, nossos amigos e amigas, sem Cristo, sem Deus, sem salvação, vamos fazer missão. E não tenha vergonha, não. A gente fica até com vergonha de convidar as pessoas para a igreja. Não. Você vê que as pessoas até nas igrejas chegam, ei, vamos lá, né? Chega quase puxando a gente pelo cabelo, pela blusa, né? Bora lá na igreja ali, vamos. Não tenham vergonha também, não. Chegue para os seus amigos, para pessoas, olha, vamos lá para o culto, escola bíblica, até para os seus filhos. Tem as salas que eles podem aprender de Deus, como é bom. Comece a mostrar as boas notícias, aquilo que é maravilhoso para as pessoas. Então o que é que vocês vão ter que fazer para hoje à noite? Convidar o máximo de pessoas para o culto hoje à noite. Nós queremos ver essa igreja cheia, para ouvir as boas novas. Desafio da missão. O desafio que é adotar uma pessoa. Ore por ela, se aproxime dela, crie um elo com Deus. E assim você vai vivenciar sobre isso. Nós concluímos esse momento com gratidão. Primeiro pela alegria de poder compartilhar. Passamos de forma bem simplificada, no geral, de como funciona a IPB, de como se pode buscar os recursos, aplicações para que possa trabalhar a missão na igreja, a estrutura e tudo. No mais, cabe a cada um de vocês fazer essa missão local, para que vidas sejam salvas, para que pessoas sejam transformadas. Cada um de vocês são missionários com essa responsabilidade. Cada um de nós, no meu campo missionário, e onde eu for, eu sou um missionário responsável por cumprir essa obra do Senhor Jesus, por fazer isso. Que Deus possa, assim, de forma poderosa, tratar com o seu coração, com a sua vida, neste momento. Nós vamos orar e em seguida, se alguns tiverem algumas perguntas, questões, a gente vai abrir. Mas também eu queria que você feche seus olhos, coloque seu coração, vamos orar nesse momento a Deus. Deus grandioso, cheio de amor e de bondade, louvamos o teu nome, ó Pai. Louvamos porque o Senhor nos salvou. Pela tua imensa graça, pelo teu infinito amor, que é dispensado a nós todos os dias, bondade, misericórdia. Senhor, nós te agradecemos e louvamos por tão grande privilégio. Não merecíamos, mas o Senhor nos salvou. Mas nessa manhã, Senhor, olha para nós. Tende compaixão das nossas vidas, porque nós temos falhado muitas vezes. Falhado porque o nosso coração talvez não arde mais, não deseja mais tanto fazer a tua obra, falar às pessoas que estão perdidas de Jesus, da salvação. Ó Deus, talvez nós tenhamos sido omissos, até mesmo em convidar as pessoas para ouvir de Jesus, a igreja. De orar pelas pessoas e fazer com que elas possam conhecer o teu amor, a tua graça. Ó Deus, em Cristo Jesus e na obra do Espírito Santo, nós te pedimos, Senhor amado, perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos porque nós temos deixado de fazer aquilo que o Senhor pede que é das nossas vidas. Perdoa-nos porque nós temos falhado até mesmo de cumprir o teu ID para com aquelas pessoas que estão perecendo sem Jesus. Mas te pedimos, ó Deus, desperta-nos,
reaviva, reacende essa chama, esse desejo no nosso coração, para que a tua obra seja feita. Para que cada um dos teus filhos, das tuas filhas, sejam tocadas, moldadas pelo Senhor, para que cada um de nós sejamos levados pelo Senhor para cumprir essa tua missão, para que vidas possam ser salvas. Oh Deus, sabemos que não é uma tarefa fácil, Senhor, mas precisamos do Senhor. Nos leva, ó Pai, nos leva a cumprir, a fazer a tua obra e a tua vontade. Nos leva as pessoas que estão à nossa volta, perdidas, para que elas possam ouvir da tua graça, do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia, da tua salvação para as suas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.